Salve, salve, galerinha do nono ano! Tudo bem com vocês? Comigo tudo, espero que também estejam bem. Então, vamos dar continuidade então à nossa revisão de conteúdos. Vamos para a nossa terceira aula. E para a nossa terceira aula, nós ainda vamos revisar a apostila número 1, ou seja, o módulo 1. Vamos para a unidade 3. E lá na unidade 3 nós temos potenciação e notação científica. As nossas atividades estão lá na página 41 e 42 da apostila 1. Exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então vamos para a potenciação. A potenciação é um assunto que a gente já vem estudando desde lá do sexto aninho, né? Do sexto ano que a gente vê algumas potenciações. Ali no sétimo ano nós também vimos algumas potenciações de propriedades das potências. No oitavo ano a gente vê algumas propriedades da potência e agora também a gente vai fazer uma revisão de propriedades potências, ou seja, multiplicação de potência, divisão de potência, e vamos dar entrada à notação científica, né? Então, potenciação. Vamos fazer uma leitura aqui, uma leitura breve, né? Potenciação é uma operação matemática em que consiste em multiplicar sucessivamente fatores iguais, sendo A um número racional e N um número irracional. Então tá aqui o exemplo, né, de potenciação. Então o A é o número racional e N é o número irracional. O N, ou seja, o expoente, o númerozinho de cima, ele vai indicar para mim quantas vezes eu devo repetir o A. E o A é a base, é o número a ser repetido. Joia? Isso nós já vimos ali no sétimo ano, né? Nas potenciações simples, né? Eu tenho a base e eu tenho o expoente, ok? Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, de potenciação, né? 3 na quinta potência, 3 na quinta potência quer dizer que eu devo repetir o número 3 e multiplicando o número 3 5 vezes. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como o enunciado diz aqui em cima, são sucessivas multiplicações, né? Então, 3 da quinta potência, eu repito o 3 5 vezes e faço a multiplicação entre eles. O resultado vai ser 243, ou seja, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Aqui eu tenho mais um exemplo, né? Menos 1,2 elevado na terceira potência. Então, é menos 1,2 vezes menos 1,2 vezes menos 1,2. O resultado das multiplicações vai ser igual a menos 1.728. Então, é processo de multiplicação. E por último, mas não tão importante, nós temos aqui 7 sextos elevado na quarta potência. Então, é 7 sextos vezes 7 sextos vezes 7 sextos vezes 7 sextos. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 2.401. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 1.296, ok? Isso nós já verificamos, né? Lá nas potenciações normal, né? Então, a gente vai revisar algumas propriedades de potenciação. Primeira propriedade: produto de potência de mesma base. Vocês lembram que é o produto? Produto é o resultado de uma multiplicação, não é isso? Então, olhem só esse exemplo aqui, ó. A multiplicarmos potências de bases iguais, potências de bases iguais, ó. Base igual, mantemos a base e somamos o expoente. Então, quando for uma multiplicação de base igual, olhem só, a base é igual, eu mantenho a base e somo os expoentes, 2 mais 4, então, multiplicação de 10, mantenho o 10 e somo os expoentes, então eu vou ter 10 na sexta. O que é 10 na sexta? É somente o número 1 com 6 zeros, ou seja, 1 vezes 1 milhão. 1 vezes 1 milhão é 1 milhão.
Ah, mas como é que eu faço potência de base 10, professor? Potência de base 10 é muito simples. Eu acrescento o número 1 que ele pede para eu acrescentar e a quantidade de zeros. Por exemplo, eu tenho aqui 10 na oitava potência. 10 na oitava potência é o número 1 com quantos zeros? 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o expoente vai indicar para mim quantas decimais vai ter esse número. Ok? Isso é uma potência de base 10. Aqui eu tenho logo abaixo divisão de potências de mesma base. Produto de potência de mesma base, mantém-se a base e soma-se os expoentes. Divisão de produto de mesma base, mantém-se a base e subtrai-se os expoentes, certo? Então, subtrai-se os expoentes. Então, se eu tenho aqui 2 na 15ª, menos 2 na oitava, então mantenho a base e subtraio os expoentes. Na multiplicação eu somo. Na divisão, subtraio os expoentes. 2 na 15ª dividido por 2 na oitava vai ser 2 na sétima, que vai ser igual a menos 128, né? Não posso esquecer do sinal negativo, ok? Então, nós temos aqui multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, que a gente já verificou, já fizemos lá no 8º ano, a gente já viu ano passado, né? É só uma revisão. Virando a nossa apostila aqui, eu tenho mais uma propriedade, né? Aqui em cima, número 3. Potência com expoente negativo, nós também vimos, né? Uma potência com expoente negativo é definida como o inverso da potência com seu expoente correspondente positivo. Por exemplo, se eu tenho aqui 4 elevado na menos 3, eu tenho que inverter essa base. A hora que eu inverter essa base, esse 4 que está em cima, ele vem aqui para baixo. E o 1zinho imagináriozinho que eu tenho aqui embaixo, eu transformar em fração, ele vai para cima. Invertendo essa fração, o meu expoente ele vai ficar positivo. Então, eu vou ficar com 1 dividido por 4 na terceira. 1 dividido por 4 na terceira vai ser 1 sobre 64. Ou seja, ele diz que eu devo inverter, né? É o inverso da potência. É o inverso da potência normal. Se eu tenho 4 na terceira, o inverso de 4 na terceira vai ser 1 sobre 64. Vejam que é o inverso da potência, né? 4 na terceira é igual a 64. Porque eu vou ter 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Quando eu tenho o expoente positivo. Quando eu tenho o expoente negativo, é só o inverso do 64. E o inverso do 64, vai ser 1 sobre 64. Isso quando eu tenho expoente negativo, né? Então, nós vimos multiplicação de potência mesma base, divisão de potência mesma base, potência com expoente negativo, e agora a gente vai entrar então em notação científica, certo? A notação científica, ela trabalha em cima da potência de base 10. Veja aqui esse exemplo aqui embaixo, ó, olhem só. Por que foi inventada a notação científica? Números muito grandes, como os apresentados no texto logo acima, podem ser escritos em notação científica, né? Por que foi então inventada a notação científica? Para representarmos números muito grandes ou números muito pequenos. Veja só aqui, ó. Veja alguns exemplos. Nós temos 2 exemplos, né? 100 bilhões. 100 bilhões
representado em notação científica, vai ser o número 1 vezes 10 na 11ª potência. 10 na 11ª potência quer dizer que eu tenho que acrescentar 11 casas decimais. Então vamos contar comigo a quantidade de zeros ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Então aqui vai girar para mim 100 bilhões, certo? E 1 vezes 100 bilhões vão ser 100 bilhões. Aqui eu tenho 1 sextilhão. Muito grande esse número, né? Então vai ser 1 vezes 10 na 21. Quer dizer que eu tenho esse número 1 vezes todo esse 10 na 21ª potência. Se eu tiver, por exemplo, eu coloquei dois números aqui mais menores, né? Olhem só, 34,2 vezes 10 na 5ª potência. Quer dizer que depois do meu número inteiro, eu tenho que acrescentar ainda 5 casas decimais. Então, eu já tenho um número inteiro. Depois desse número, eu acrescento mais 4 zeros. A propriedade diz que eu devo acrescentar depois do número inteiro, certo? O número inteiro é 34. Então, esse 34, eu acrescento 5 casas decimais. Como eu já tenho uma casa decimal, eu acrescento mais 4 zeros. Isso é para expoente positivo, certo? Para expoente negativo, eu acrescento as casas decimais para minha esquerda. Quando expoente positivo, eu acrescento para minha direita. Quando o expoente é negativo, eu acrescento para esquerda. Veja só, o mesmo número, 34,2 vezes 10 na menos 5. Então, ele diz que eu devo acrescentar 5 casas depois do meu número inteiro. Para onde? Para minha esquerda, porque o expoente é negativo. Então, eu tenho aqui 1, 2 casas. Ele pede para eu acrescentar 5. Então, eu acrescento 0. Vai ser o meu número inteiro. E a partir daqui, eu acrescento mais 3 casas decimais. Porque eu tenho 2, eu tenho no meu número. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula, ela sai desse último número 4. A vírgula sai desse último número 4. Pula quantas casas? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 casas. E acrescento a vírgula aqui na frente. Então, quando a potência é positiva, eu acrescento para direita. Quando a minha potência é negativa, eu acrescento para a esquerda. Então, a notação científica é a multiplicação de um número, 34,2 vezes 10 na 5ª potência. 10 na 5ª potência vão ser 100 mil. Então, aqui eu acrescento unidade, dezena, centena, um pontinho. Unidade, dezena, centena, mais um pontinho. Ok, galerinha? Notação científica. É um assunto novo, estou passando agora para vocês, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar no WhatsApp, estarei à disposição de vocês. Aqui eu tenho também um quadrinho, né? Que ele traz um pouquinho da explicação, né? O número em notação científica é expresso pela multiplicação de 2 fatores. O primeiro chamado de coeficiente e é um número de valor maior ou igual a 1 e menor do que 10. O outro é a potência de base 10, que a gente já viu, né? Cujo expoente é chamado de ordem. Então, eu tenho aqui o exemplo, né? Eu tenho aqui um número que multiplica a potência de base 10. Esse número pode ser 1, ou maior do que 1 e menor do que 10. E a ordem do número inteiro eu acrescento em cima do 10, que tem que ser
até o número 9. Eu tenho aqui embaixo também, ó, escrita de um número em notação científica. Esse exemplo que eu já passei para vocês, né? Os nossos exercícios, então, estão na página 41 e 42, exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Então, sobre potência, a gente já viu. O assunto novo agora é notação científica. Então, eu estarei à disposição de vocês, ok? Fica a todos, então, meu abraço e até a próxima aula.